possa caminhar para resolver essa demanda, né? Tá tudo ok, Lívia? Certo. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, professor Heleno, e a gente tem... Lívia, quando tiver questão aí do associado, você sinaliza, por favor, viu? É, Heleno fez uma introdução muito rica de informações, mas tem aquela coisa que o empresário, né, do lado de cá, a gente não entende por que agora tem essa necessidade de fazer, isso tem um custo, é mais um custo, né, de tudo. A gente sabe que é o risco do negócio, mas a gente também não quer descumprir para que daqui a pouco tenha que pagar a multa e a multa é pesada. Eu fiz alguns rabiscos aqui, e a gente está na sua introdução, mas a gente vai estar gravado e disponibilizado para o empresário, até para que ele entenda, né, por que eu agora me adequar a essa questão do E-Social, por que eu tenho que fazer, eu nunca fiz, eu estou lá no cantinho da Bahia, estou em Xorroxó, estou lá em Santa Maria da Vitória, estou lá em Barreiras, estou em Luiz Eduardo, ou até mesmo aqui em Salvador e Feira de Santana, porque eu preciso. Então, deixei aqui no primeiro o que precisa informar o E-Social, né? O senhor teria como me colocar assim, para que a gente consiga entender e deixar muito claro para o associado, para que ele possa ter essa dúvida respondida? Pronto. Vamos lá. Pessoal, o E-Social, ele tem 4 fases. Na primeira fase, você teve a fase de envio de informações cadastrais. Você tinha na primeira fase exatamente 5 eventos. Você tinha o evento 10.00, onde ele definia exatamente quem é você, empregador, seu CNPJ, seu endereço, seu certificado digital. No segundo evento, 10.05, ele pede para você dizer qual é a sua classificação tributária, sua natureza jurídica, qual é o seu CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, qual é o seu RAT, Risco Ambiental do Trabalho, o seu FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Então, o governo, na primeira fase, quer lhe conhecer. Depois, você encaminha para o governo o evento 10.10. O evento 10.10 é o evento que você diz quais são as informações das suas verbas, a sua folha de pagamento. Ali você diz qual é o seu salário base, qual é as incidências do seu salário base, você vai dizer se você paga ou não a gratificação. Então, todas as informações que estiverem na sua folha de pagamento estarão nesse evento de rubrica, que é o 10.10. Depois ele pede para você o evento 10.20, que é o FPAS, Fundo de Previdência e Assistência Social. Ele quer saber qual é o seu código. Você provavelmente é comércio, deve ser 515. Se é 515, o seu terceiro é 5,8. Provavelmente você deve estar fazendo recolhimento para o SESC. Então, essa averiguação ele já faz. E, por último, você tem o evento 1070. O evento 1070 é o evento de processos administrativos, judiciais ou administrativos. O que é isso? É quando você identifica uma informação que é contrária àquilo que o governo define como correto. Exemplo, eu sou obrigado a pagar INSS sobre folha de pagamento, especificamente sobre um salário base, e você acha que não deve. Toda vez que você achar alguma coisa, você tem que justificar para o governo através de um processo administrativo, quando você vai lá, diretamente no órgão, ou judiciário, quando você utiliza nós, advogados, para fazer uma petição, para averiguar verdadeiramente se o que você pediu pode ou não. Normalmente não pode ser uma liminar, tem que ser decisão judicial. Então, isso na primeira fase. Na segunda fase, o governo, então, agora quer conhecer, se na primeira ele conheceu você, empresário, na segunda fase ele quer conhecer agora o seu trabalhador, que são os eventos não periódicos. Professor, por que evento não periódico? Porque é um evento que você não sabe quando vai acontecer, mas quando acontecer tem data para enviar. Exemplo, uma admissão. Você não sabe quando vai admitir uma pessoa? Uma exoneração, uma rescisão, você não sabe quando vai demitir. Ou uma reintegração, quando é que esse trabalhador vai retornar? Ou a contratação de um estagiário. Ou até mesmo, gente, uma mudança de lotação.
Ou seja, informações cadastrais. Ali você está dizendo quem é seu trabalhador, qual é o CPF dele, quem são seus dependentes, aonde ele mora. Ali você vai dizer qual é a função dele, qual é o CBO dele. Ou seja, todas as informações cadastrais do seu trabalhador vão estar ali. Ali você está dizendo para o governo se ele tem ou não algum tipo de aptidão. Ali você está dizendo se ele tem ou não, qual é a atividade que ele está exercendo, qual é o horário que ele está exercendo, ou seja, a vida toda do seu trabalhador você envia na segunda fase. E aí você vem agora para a terceira fase. A terceira fase são informações agora tributárias, é a folha de pagamento propriamente dito. É quando você encaminha o evento 1200, que nada mais é do que a base de INSS, a sua remuneração. E o evento 1210, que é o evento de informações tributárias, a data de pagamento da sua folha. E a partir dali, você encaminha o evento 1299, que é o evento de fechamento da folha, e é esse evento que vai alimentar o governo, especificamente a Receita Federal, e a partir dali ela vai gerar sua guia através da DCTF Web. Primeira, segunda e terceira. Aí agora você vem para a quarta fase. Aí talvez você se pergunte, professor, por que eu sou obrigado a fazer exame médico? Porque está no artigo 168 da CLT, quando ele diz que o empregador é dado a obrigação, não é direito, obrigação de custear os exames médicos. Normalmente, no artigo 168, ele fala do exame admissional, demissional e periódico. E aí você vai para a NR7, onde ele vai acrescentar mudança de função e retorno. E aí você me pergunta, por que eu tenho que pagar? Porque você está no artigo 2º, você é empregador. E sendo empregador, você é responsável pela atividade econômica. E você é responsável pela atividade econômica sobre quem? Sobre o empregado, artigo 3º. Todo mundo que estiver na sua empresa e tem pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade, são características básicas de um empregado. Então, muitas das vezes, você tem uma pessoa que está aí, que você dá ordem, subordinação, essa pessoa vai todo dia continuidade, você paga um valor para ela e você acha que ela não é seu empregado, ela já tem características suficientes para ser empregado. Então, a partir daí, o governo traz a quarta fase para proteger o seu trabalhador. O seu trabalhador agora, ele tem que estar sentado numa cadeira legal, porque isso é NR17, ergonomia. Ele, se trabalhar numa área periculosa, insalubre, você vai ter direito, a depender do seu período laboral, a ter direito à aposentadoria especial, e sobre isso, você, empresário, vai pagar um percentual de 6%, 9% ou 12%, e ainda mais, você, a partir de agora, vai ter que dar essa informação para o governo continuamente. Então, o E-Social praticamente é alimentado com informações cadastrais. Muito bom, na verdade, né? Então, 4 fases, né? 5 eventos e o professor Heleno deixando claro para a gente a complexidade que é o E-Social. Eu vou entrar nessa parte empresarial. Quanto o empresário ele precisa estar informado, ele buscar, na verdade, essas informações o tempo todo, para que não seja, né, professor, pego de surpresa, ou deixe de cumprir, ou tenha algo que venha trazer um dano financeiro, né, a nível de fiscalização, de multa e tudo mais, nas suas empresas. Então, nós estamos aqui hoje... E deixar claro, desculpe, que o E-Social ele não trouxe nenhuma lei nova. Temos que entender que o E-Social é de 2014. A CLT é de 1943. As normas regulamentadoras, elas são de, se não me engano, 78. O LTCAT é de 91 e o decreto previdenciário é de 99. Então, está provado que o E-Social só veio reiterar as legislações que já existiam. Muito claro aí, na verdade, cabe a gente, quanto empresários, entender, buscar a melhor forma de estar adequado, e é o que eu sempre falo aí nos grupos, a importância
de você estar acompanhando a live, as notícias, e é o risco do negócio. A gente se propôs a ser empresários, né? Somos geradores de emprego e renda, e a gente precisa fazer esse dever de casa. E por isso nós estamos aqui com o professor Heleno, né, falando sobre E-Social, tirando todas as dúvidas dos associados que estão aí linkados. Eu tenho algumas perguntas aqui, já passo para a próxima, o segundo item. Como devo informar esses dados? Né? O professor Heleno passar para a gente como é que vai ser feito, e depois eu vou entrar aqui, eu já tenho alguns empresários aqui perguntando, e aí a gente vai para essas perguntas. Professor, esclareça aí para a gente aí como devo informar esses dados de tudo que o senhor já colocou até o momento. Vamos entender. Existe uma coisa chamada certificado digital. Todos vocês, empresários, com certeza, possuem certificado digital. Se não possui, fala comigo que a gente resolve o seu problema. O certificado digital nada mais é do que uma procuração eletrônica, onde você dá poderes para um terceiro lhe representar. A legislação ela deixa clara que quem deve encaminhar os eventos de E-Social? A organização. E então, a organização está na pessoa do responsável pelo CNPJ, o empresário. Logo, o empresário ele vai delegar essa atividade para um preposto. Esse preposto, de posse de um certificado que ele possui, ok? Dado delimitações de poderes pelo empresário, ele vai estar pronto para lhe representar junto à Receita Federal. Então, como é que eu envio? Eu envio dando primeiro poderes a um preposto. Pronto. Você vai observar que, como eu disse inicialmente, eu vou encaminhar o que para o governo? Informações que foram geradas por profissionais, técnico, engenheiro ou médico, PGR, PCMSO e LTCAT. Está claro até aí? Eu alimento o governo com a documentação prévia exigida outrora. Não foi coisa nova. O que é coisa nova é o E-Social. Uma vez que eu tenho PGR, PCMSO e LTCAT, o governo agora diz assim: a partir do dia 1º, você será obrigado a me informar como é que está estaticamente a situação da sua empresa. Eu quero saber como é que está Joãozinho. A saúde de Joãozinho está como? Então, essa informação a gente chama de carga inicial, terá que ser encaminhada no evento 2240, com as informações do LTCAT e do PGR. Qual é a norma? A norma é a seguinte: professor, eu gero esses documentos em PDF e mando para o governo? Não. O que o governo quer são as informações que estão no documento. O documento fica in loco. Esse documento fica para ser fiscalizado caso haja uma necessidade. Mas a informação que está nesse documento deverá estar nesse evento composto por mais ou menos 100 itens, 100 campos, e a informação que estiver no documento tem que ser a mesma que estará no evento. Se houver um erro, e é interessante você entender que o E-Social, o governo, a Receita Federal, ela multa por omissão de informações, informações inexatas e por quebra de prazo. Se eu tenho a informação correta e mando a informação errada, você é penalizado. Se eu tenho a informação correta, mas eu não quero mandar a informação, você é penalizado. Se eu simplesmente tenho tudo, mas perdi o prazo, você é penalizado. Então, de novo, nós precisamos encaminhar o que para o governo? Essas informações que já estão nesse documento e tem que ser a informação correta. Aí você me pergunta, qualquer pessoa pode enviar essa informação? Sim, qualquer pessoa pode enviar. A questão é que o E-Social você tem várias tabelas e tabelas técnicas. Você tem a tabela 24 que tem os riscos ambientais e tem mais de 1000 riscos com cada código. Você tem diagnósticos na tabela 22. Você tem a tabela 13 a 17 para você alimentar um evento 2210. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter? Contratar um profissional habilitado para fazer a documentação e fazer o envio dessa documentação, dessas informações que estão nessa documentação, porque essa responsabilidade é muito grande. Se eu for falar de multa,
Vou lhe dizer que a menor multa aqui é 7 mil e a maior multa é 181 mil. Beleza. Antes de passar para a terceira pergunta aqui, eu tenho a Aliciane, CFC Eteba, aqui de Salvador, professor. Ela fala que o LTCAT é necessário sendo autoescola com um grau risco 2? A partir de um funcionário independente do seu grau. O que o governo quer saber é o seguinte: você pode ter grau 1, mas pode trabalhar numa área insalubre, não pode? Pode. Você pode ter grau 1, mas seu funcionário está trabalhando sobre uma moto, não pode? A periculosidade e a insalubridade não está determinada pelo grau. O LTCAT é baseado em averiguar o período laboral qual o colaborador está ou não no risco. Obrigado, a Aliciane, aí pela pergunta, porque até ajuda a esclarecer aos participantes. Ela ainda dá continuidade aqui. Quais os exames obrigatórios dentro do PCMCO, uma vez que no mercado hoje tem técnicos que indicam mais exames que outros? Bem, primeiro, pergunta sobre exame não tem que ser para mim, tem que ser para um médico. O que vai definir, na verdade, o que é necessário é o PGR, quando ele elencar as informações de risco em cada local, para, a partir dali, o médico identificar a necessidade. Então, seria muita irresponsabilidade eu dizer para você elencar uma série de exames, uma vez que eu não tenho essa competência técnica. Sim, sim. Pronto, então respondido aí. Aí eu coloco aqui, ainda Aliciane, não. Boa tarde. Bené. Bené, CFC Lauro de Freitas, lá em Lauro, ele pergunta, boa tarde, qual o prazo para entrega desses documentos, ou seja, regularização? Pronto. Você já deveria ter entregue isso desde o dia 13 de outubro de 2021. A partir dali, iniciou a obrigatoriedade de envio das informações de SST. O que só ficou ali? O envio da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Qualquer acidente de trabalho que acontecer com você, desde o dia 13 de outubro de 2021, já deveria estar sendo encaminhado através de uma CAT. E a CAT é o evento 2210. Os demais eventos, que são 3, né? O primeiro, 2210, começou dia 13 de outubro, mas os outros, o 2220, que é o que vai alimentar o PCMSO, com as informações do médico do trabalho, se houver um médico coordenador, com o seu CPF e o seu CRM, e o evento 2240, que vai ser alimentado pelas informações do LTCAT e no PGR. Quando é que essas informações começaram a ser encaminhadas? O prazo de obrigatoriedade começou no dia 1º, mas o prazo de envio, dia 15 de fevereiro. Deixar claro que nós estamos falando aqui para a empresa privada. E talvez vocês me perguntem, professor, eu ouvi aí, no novo manual do E-Social, que houve uma prorrogação. Houve prorrogação de envio para o dia 15 de junho para a área pública. Para a área privada, continua dia 15 de fevereiro. Beleza. 15 de fevereiro seria o prazo. Ontem eu estava em Brasília, né, que a gente está numa frente de alguns projetos, e a gente tentou buscar a nível de federação sobre a questão de prazo, ainda não está se conversando sobre essa situação desse pedido de prorrogação. Tende-se a prorrogar, né, como se fez no setor público, mas ainda não tem batido o martelo do setor privado. Aliciane ainda pergunta aqui, os exames podem ser feitos cobertos pelo plano de saúde, professor? Tem alguma... O governo deixa bem claro, artigo 168, a obrigatoriedade do custeio é da empresa. Talvez você me pergunte assim, professor, mas um plano de saúde, ele pode fazer, mas não vai ter um PCMSO. Então, tem que deixar claro, gente, que o custo é seu, por quê? Porque para você é interessante ter o seu trabalhador em boas condições de saúde. É por isso que primeiro você verifica quais são os riscos ambientais que existem na sua empresa e depois você define quais exames são necessários para você averiguar se o seu colaborador está apto ou não a continuar naquele local. E a partir daí, você custeia
o exame para ele fazer o encaminhar para a clínica, para chegar lá na clínica, a pessoa fazer o exame necessário. Quando você me diz, vou mandar através de um plano de saúde, o médico, que normalmente é um médico clínico, não é um médico especializado, ele vai fazer que tipo de exame? Se para ele fazer exame clínico, pessoa que trabalha na área administrativa ou na área operacional é a mesma coisa. Então, plano de saúde não. Tem que ser através de um PCMSO, em um contrato que você faz com a clínica, onde lá também ele tem que ter esse PCMSO para saber quais são os eventos específicos, os exames específicos. Respondido a pergunta de Aliciane, é a última aí. Vamos no terceiro tópico aqui. A expectativa de uma nova prorrogação desse prazo, a gente falou aí agora a questão do prazo, né? Está respondido. Pode complementar aí, professor? O governo, ele normalmente, gente, primeiro, ele pega pesado na empresa privada, porque começou por ela, ok? Começou pela empresa privada. E ele já deu muito prazo para a empresa privada, tanto assim que já houve a prorrogação. A prorrogação foi do dia 13 de outubro para o dia 1º de janeiro. Então, foi prorrogado. A área pública é mais complexa, então eles tá dando um outro tratamento para a área pública, porque também tem uma outra organização. Então, para a área privada, nós temos alguns acessos também lá em Brasília, junto ao Comitê Gestor do E-Social. Até então, com algumas informações privilegiadas que nós temos, não ouvi falar em nenhuma prorrogação, já que já mudaram, inclusive, o novo manual. Beleza. Respondido também aí sobre a questão de prorrogação, a gente vem buscando... Gente, eu quero deixar um comentário aqui. Como é difícil... Olha que nós fizemos uma live sobre E-Social, não foi, Lívia? No ano passado? No ano passado, para esclarecer, quando depois veio a prorrogação. E desde então, desde o último trimestre de 22, a gente vem buscando parcerias para ter empresas que possam atender a Bahia e que possam ter realmente a responsabilidade pela complexidade, professor, do assunto. Sim. Quando você bate na porta e a gente teve aqui umas 10 empresas sugerindo parcerias, mas você tem que sentir a firmeza do que está, a segurança do que está sendo discutido ali na mesa. Né? E mesmo porque você está tratando com empresas e associados. Sim. Você vai dizer aos associados, essa empresa é assim, assado, pode verificar, busque o entendimento e de forma coletiva, o pensamento aqui é a gente ter um custo menor pelo volume que a gente vai trazer, né, para essa empresa que estamos fazendo essa parceria. Deixa eu até agregar antes da próxima pergunta, é interessante vocês saberem, eu faço parte também do Conselho de Contabilidade, daqui, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, enfim, da FECOM, em Minas Gerais. Eu sou um estudioso dentro do negócio. Além de ser contador, também sou da área jurídica. E eu costumo dizer para as pessoas que não brinquem com informação. Está havendo hoje muito fake news. Tem muita gente que saiu da faculdade ontem e já é consultor hoje. Não é assim. Eu fiz algumas lives para o Conselho de Contabilidade dizendo da responsabilidade do envio do E-Social e não deve ser para o contador. Porque tem muito empresário que está nos ouvindo aqui que diz assim, a contabilidade já resolveu. Só a contabilidade não resolveu, não. Porque eu sou contador, sou dono de escritório e lá é proibido de enviar qualquer evento do E-Social da área de SST para nenhum cliente. Nós não mandamos. A responsabilidade tem que ser do empresário em contratar uma empresa de SST para partir desse contrato junto com um engenheiro, um médico ou um técnico, eles se responsabilizarem pelo envio, porque a multa é alta. Às vezes você paga para uma pessoa uma contabilidade de R$500 e a multa pela falta de envio é 7 mil. E você vai dizer que a culpa é do contador. Para você entender que a social é algo tão importante, eu recebi aqui o convite. Passei até para a Lívia isso. Mês que vem, haverá aqui em Salvador o Encontro Nacional de Engenheiro de Segurança. Eu serei o único contador que vou palestrar para engenheiro. Aí você diz, por quê? Simples, eu vou trabalhar com tributos.
No momento em que você fala em E-Social, você vai averiguar que tudo vai terminar na sua folha. É um trabalhador que está prestando um serviço para você e você não considera ele como empregado. É um instrutor seu que sai de casa de moto e vai até o local para ensinar a pessoa e ali ele já teria direito à periculosidade. Você seria obrigado, inclusive, a fazer um exame para averiguar a vibração que está sobre ele, porque no momento que ele coloca as pernas ali está vibrando, ok? Tudo isso são detalhes que está relacionado à legislação e muitas das vezes a gente está deixando de fazer a coisa certa por ignorar a informação correta. Beleza. Então, pensando dessa forma, a gente buscou, primeiro, entender, ter a proposta de uma parceria com alguém que pudesse realmente tirar dúvidas e falar de frente. Não adianta a gente estar querendo esconder, é ruim, né? Para mim, como empresário do setor, falar em periculosidade do cara do deslocamento, mas o nosso jurídico já vem alertando isso há um determinado tempo e a gente vem falando sobre o que mudou. Gente, a coisa está mudando a galope. Por mais que a gente não queira ouvir, mas a coisa está... parece que colocaram a gente dentro de um pote e o círculo está fechando, né, professor? As informações, ela vai chegar o momento que elas vão... O ciclo vai completar, aquela barrinha vai carregar toda e a gente vai estar totalmente dentro daquela redoma e não vai escapar informação nenhuma. É isso? Exatamente. No quarto tópico, eu tenho mais duas perguntas aqui de associados e o pessoal que queira fazer, tirar dúvidas e perguntas, fica à vontade. Se não der para responder tudo até o final da live, depois Lívia vai passar para o professor Heleno e ele vai estar ajudando a gente e daí em diante a gente começa, nós temos a parceria para que as empresas interessadas possam, na verdade, agora não é nem andar, é correr para poder tratar dessa situação. O que acontece se não cumprir o prazo? O professor Heleno já falou algumas vezes aí, mas é bom ele falar do tópico exato, o que vai acontecer se não cumprir. Vamos entender alguma coisa, gente. Por exemplo, muitos de vocês provavelmente devem participar de licitações. Toda licitação para a área pública, você precisa das suas certidões negativas aptas, ok? A primeira coisa que vai existir quando você deixa de enviar o seu E-Social é que a sua CND vai estar bloqueada. Isso vai ter influência em tudo, vai ter influência em banco, vai ter influência em tudo. Deixar claro que E-Social, a informação ela é contínua, atualizada e online. Para quem? Automaticamente, quando você manda informação do E-Social, você está mandando para a Receita Federal, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Outra informação importante, a multa. Você vai observar que estamos falando aqui de E-Social, mas até você chegar no E-Social, você tem que entender que você tem uma obrigação de enviar uma documentação. De novo, PGR, PCMSO e LTCAT. Nessa documentação, você vai ter as mesmas multas do envio do E-Social. Por exemplo, para o LTCAT, a multa é 181 mil. Para o PCMSO, a multa gira em torno de 7 mil. Para o LTK, para o 2210, nesse caso aqui, para o PGR, a multa também fica em torno de 7 mil. Isso documento. Agora, envio do E-Social. Uma CAT não enviada, 7 mil. Aí você fica assim. Meu colaborador sofreu um acidente, eu disse para ele que não era nada não. Legal. Mas você sabia que se você não enviar a CAT, o próprio segurado pode enviar a CAT? O seu dependente, o médico que atendeu ele, o sindicato ou qualquer autoridade pública. Qual o prazo, professor? A qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, você pode receber uma galinha pulando com a multa de 7 mil. Você tem, então, agora o evento 2220. A multa também é uma média de 7 mil. O evento 2220, ele vai estar sendo alimentado pelas informações do PCMSO, NR7. E você tem
o evento 2240, que ele é alimentado pelo PGR e pelo LTCAT, e a multa pela falta de envio do 2240 está em torno de 1.812 a 181.264. Beleza, eu tenho aqui a Aliciane ainda, eu acho que ficou para ficar bem claro até para ela, os demais. Ela fala, então, o PCMSO me indica os exames. Não posso Isso. encaminhar o funcionário para fazer pelo plano. Isso aí. Não O pode. norteamento é o PCMSO. E ela não pode mandar para o Não. plano porque está dentro daquela situação da alusão, né? O técnico de segurança do trabalho. Vamos lá. Sendo que após o resultado dos exames realizados pelo plano, o funcionário vai fazer exame periódico. Eu acho que já foi claro já essa situação do plano de saúde. Mas deixa eu já ajudar. Vamos imaginar que esqueça o plano, mas eu vou aproveitar. Você não foi pelo plano, você pagou para ele e agora tem direito aos exames complementares. Quem paga? Você mesmo. A própria empresa vai ter que pagar exames complementares, se assim um médico do trabalho entender que é necessário. Complicado. Tá dando vontade de parar e pedir para descer, viu? Jacira Dutra, CFC Iteba, Camaçari. Jacira, um abraço, Valverde aí. Informação da DIR, Declaração de Indexação de Risco e Prazo. 31/12/22 seria o prazo? Sim. O que ela está dizendo é o seguinte, existem empresas onde elas estavam com o grau 1 e 2, que teoricamente não tem risco. Então, muita gente estava fazendo esse documento. Só que você pode não estar encaminhando, você talvez não seja obrigado a fazer um PGR e um PCMSO. E aí você faz uma DIS. Só que a LTCAT você é obrigado a enviar. E a própria legislação define que ainda que eu não tenha risco, porque essa DIS é para você dizer que não tem risco. E aí vem o manual e diz assim, se eu não tenho risco, automaticamente eu não deveria encaminhar. O E-Social vem e diz, mesmo sem risco, você tem que dizer lá o código de não existência de risco. E vamos entender o que é essa não existência de risco. Gente, esses riscos normalmente estão embutidos no anexo 4 do decreto 3048 de 99. Esse decreto é o decreto que ele une as duas legislações, previdenciária de custeio, que é 8.212, e a de benefício, 8.213. Essas informações no anexo 4 definem códigos, e cada código tem um risco específico. Imagine que você não tem esse risco. Então, o governo quer que você lance lá a informação 009001. Esse código quer dizer que em inexistência de riscos relacionados ao anexo 4. Mas vamos imaginar que eu tenha risco, por exemplo, ergonômico, que não está nesse anexo. Então, você nunca vai deixar de ter risco. Você vai ter risco sim, mas talvez não o risco que esteja no anexo. Beleza, estamos encaminhando a nossa live de E-Social para o final, né? A gente vai ter aí a oportunidade de estar conversando com o professor Heleno. A gente, como disse, a gente está propondo uma parceria, né? E eu vou agora falar a nossa linguagem. Professor, muito nós conversamos com algumas empresas, um bate-papo com técnicos, e o cara chegava aqui buscando fazer uma parceria com o sindicato e com as autoescolas. E aí disseram para a gente que a autoescola não tem risco. Não tem risco nenhum, porque todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo, a recepcionista está lá sentada e o instrutor pega e sai com o aluno para treinar no local tranquilo. E hoje, desde o papo que a gente teve naquela semana, eu venho entendendo que não é bem dessa forma, né? Não. É por isso, gente, que primeiro você vai ter um documento, olha, é documental, PGR. Esse PGR vai identificar que riscos possuem. Porque eu posso até, na sua visão, não ter risco nenhum. Mas mesmo que você, teoricamente, não tenha risco nenhum, será que o seu colaborador está apto a estar em um ambiente que você acha que não tem risco? Ele não tem risco, talvez, para estar naquele ambiente. Mas vamos imaginar que
de um local para o outro, tenha um risco que, ainda que não seja tanto, mas que afete a saúde dele. Então, deixar claro, o PGR é um documento que vai nortear para saber aonde existe risco, ainda que seja de menor relevância, mas tem que dizer para o governo qual é esse grau. É isso que ele quer saber. Ótimo. Então, aquela conversa que se falava que a autoescola estava num baixo risco, ou no risco 1 ou 2, não é bem dessa forma, né? Não. Ainda que ele esteja, o governo quer saber qual é. Beleza. A gente iniciou uma conversa, nós ficamos de passar o número de aproximadamente uma média de vidas no estado, tomar para a gente até para negociar valores, né? Mas eu queria, a pergunta aqui é, como contratar o serviço? Se hoje terminou a live, tiver uma autoescola aí já assim eufórica para poder fazer, o que é que ela vai fazer, como ela proceder passo a passo? Primeira coisa, você vai ligar para um zap, que eu vou dizer aí, né? Que é o meu zap, e aí eu vou passar para uma pessoa, que é o 719-9732-4112. 719-9732-4112. Esse é o meu zap direto. Uma vez que você vai me contactar, você depois vai conversar diretamente com o meu sócio, que é um engenheiro de segurança, para nós entendermos aonde é a sua localidade e averiguarmos a possibilidade de fazermos uma visita. Deixar claro, gente, que a visita tem que ser em loco. Você pode estar em Cabrobró, você pode estar lá em Correntina, já na divisa. Você pode estar ali em Juazeiro, em Centro-Sé. A visita tem que ser em loco. Não é simplesmente uma fotografia. É você realmente se certificar através de equipamentos para verificar vibrações, ok? Com o horário, o IP, para alimentar os campos do E-Social. Então, sim, quer nos contactar, Heleno, você é o quê? A minha empresa é uma empresa, hoje nós somos chamados Grupo H12, né? Grupo H12, soluções contábeis e financeiras. E por que é grupo? Porque além da parte de contabilidade, consultoria, treinamento, nós temos negócios atrelados, que é uma segunda empresa relacionada à área de segurança do trabalho, onde nós temos ali médicos, engenheiros, técnicos, enfermeiros, que poderá sim lidar com muita segurança essas documentações e fazer os envios que você tem necessidade com a maior praticidade e segurança possível. Professor Heleno, repete rapidamente, 719? 719-9732-4112. Pronto. O meu Instagram, que é interessante o pessoal querer, é Heleno Rocha, _oficial. Heleno Rocha, _oficial. E o site da minha empresa é www.grupoh12.com.br. Pronto, já está no chat já as informações. Gente, nós tiramos algumas dúvidas sobre o E-Social. Eu vi que Valdir perguntou ali qual o preço do serviço. Não dá para ser dessa forma, né, professor? Porque mas peraí, o senhor me disse que tem que ir em loco, então tem que ir lá quando a gente definiu a gente definiu o valor aqui, ok? Uhum. Por quê? Eu preciso entender quais são os riscos que tem. Certo. Ele me mandando foto não quer dizer nada para mim. Não pode ser por videoconferência, não? Mostrar... Não. Tem que ter um equipamento, esse equipamento vai fazer essa checagem. Por isso que tem toda uma logística para você dar uma informação mais correta. Gente, espero que todos tenham entendido a complexidade do E-Social. Nós estamos aí em parceria com a H12, o Grupo H12. Nós estamos aí com o professor Heleno, veio tirar dúvidas. Vai ser, posso dizer que vai ser o nosso parceiro nessa caminhada, né, para atender os CFCs do estado da Bahia. Né, a gente está negociando um valor especial para o associado, mas se faz necessário. Não temos mais como correr. A minha empresa ainda não fez, viu, professor? Eu vou ter que
correr para estar fazendo, e muito das empresas, elas precisam, né, entender o que é complexo. Não é, o senhor tem aí tudo de cor, vai falando as portarias e tudo mais, mas a gente está ligado à área de trânsito, a gente está ligado à resolução de portaria do nosso negócio. Mas é bom deixar claro para o empresário que essa informação ela vai dar continuidade. Lívia depois vai fazer uma matéria, vai trazer as dúvidas e perguntas frequentes aí para a gente tirar, e além do contato do professor, que a partir de agora a gente passa, na verdade, a fazer esse bate-bola. Aliciane, os demais que fizeram as perguntas, Lívia, depois a gente encaminha, mesmo que a gente vai ter que falar sobre dissídio, né? E a gente vai ter a satisfação de estar passando para o professor e ele alinhando com a gente. Fernandão, depois você alinha essa questão de valores, aquela média de atendimento, porque a gente já, amanhã no informativo, a gente já tem que trazer o entendimento de quanto vai custar, porque as empresas de autoescola, como todas as micro e pequenas empresas, ela vem sendo assediada por várias empresas, e dessa forma, como eu estou dizendo ao senhor aqui, não pode ser por videoconferência ou videochamada, porque foi dito para a gente que fazia uma autoescola e copiava para todas as outras, porque é igual o serviço, e isso a gente não pode ser pego de surpresa, porque muitas vezes a gente vai fazer uma coisa por falta de conhecimento, e por isso que o sindicato tem esse cuidado muito grande de buscar, e mais uma vez fica o agradecimento aí do CFC Salmos de Silvio, que nos indicou e nos colocou essa situação para a gente conversar com a empresa do professor Heleno e entender como é complexo e como se faz necessário. Professor, fique à vontade para poder falar suas E eu quero considerações. Agradecer a você e deixar claro. Professor, o senhor trabalha aonde? Eu sou consultor da Prefeitura de Salvador. Vou pegar alguns lugares. Prefeitura de Salvador, Camaçari, Juazeiro, Vitória da Conquista, Feira de Santana e mais 100. Por aí vocês imaginam como é o nosso dia a dia. E é social na veia o tempo inteiro, gente. É a nossa cachaça, é o nosso dia a dia. E eu digo para vocês, já vi muita gente chorar, eu já vi gente fechar a empresa, porque, na verdade, as pessoas elas querem ser empresários, mas está com cabeça de comerciante. E quando você é empresário, você tem que começar a fazer planejamento, você tem que começar a ter metas alcançáveis, você tem que ter organização financeira, você tem que começar a entender que existe toda uma burocracia para você se manter. E o E-Social está relacionado a exigências tributárias, né, e fiscalização. Então, se você realmente quer andar correto, entre em contato conosco, professor Heleno Rocha. Quer encontrar a gente? Entra no Google, é simples você me encontrar. Você bota no Google e bota lá Heleno Rocha, você vai encontrar. Nós temos canal no YouTube, nós temos Facebook, temos nossas redes sociais aí. E quero convidar vocês, terá agora um evento mês que vem, né, no Congresso, no Encontro Nacional de Engenheiro de Segurança, onde estarei palestrando, falando sobre a social. Também teremos aí cara a cara com os feras da gestão pública, onde eu também sou um desses palestrantes, onde eu estarei falando ali em Brasília sobre o E-Social, e eu espero que nós tenhamos um outro momento como esse. Sempre eu disse para as pessoas, não basta você só ser um executor, é necessário você ter a educação, conhecer, para você poder saber exatamente o que você vai comprar, porque simplesmente fazer por fazer não é a nossa lógica. Eu prefiro que você saiba o que você está fazendo, porque até a sua pergunta vai ser muito mais objetiva, porque você agora tem conhecimento. Professor, eu quero agradecer mais uma vez, dizer para o senhor que estamos aqui prontos para poder trazer todas as informações. Fizemos e demos um passo importantíssimo para esclarecimento da categoria. Quero que fiquem aí linkados, que a gente vai vir com o nosso jurídico agora para falar sobre a nossa convenção coletiva, que foi julgada e publicada, julgada na sexta-feira passada e publicada ontem, mas aí fica meus agradecimentos, a gente vai estar fazendo um contato. As empresas que tiverem já o interesse, já está aí no chat já divulgado, Lívia vai depois preparar a matéria. Quem não teve a oportunidade de participar, vai estar depois aí, Lívia vai pegar tudo, como sempre faz, e distribuir, passar nos grupos de Zap, no nosso portal, e fica a mensagem, a gente precisa
quanto credenciados do Detran, empresários do setor de autoescola estão informados. Eu venho dizendo sempre, a coisa está mudando e mudando muito rápido. E se a gente não correr para poder acompanhar a tecnologia, as informações e tudo mais, a gente vai ficar para trás. E é o que a gente não quer e de hipótese nenhuma a gente vai deixar acontecer. Beleza? Um abraço, professor. Mais uma vez agradeço e estamos aí, firme e forte, viu? Vou chamar nosso jurídico